boa tarde. No programa de hoje você vai acompanhar como funciona o bypass intestinal, uma técnica que permite emagrecer sem restrições alimentares. E vai conferir o depoimento de uma paciente que foi submetida a essa cirurgia. Vai saber qual é a importância do acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia bariátrica. E vai acompanhar as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Você vai conhecer o bypass intestinal, uma técnica que permite emagrecer com qualidade de vida. Acompanhe agora a entrevista com o Dr. Lazarotto, o médico que criou essa cirurgia. Será que é possível emagrecer comendo de tudo? Nós vamos descobrir agora porque eu vou conversar com o médico que criou a técnica bypass intestinal, uma cirurgia que permite perder peso sem restrições alimentares. Dr. Lazarotto, gostaria que o senhor começasse explicando o que é o bypass intestinal. O bypass intestinal é apenas um desvio inteligente no intestino delgado. É uma cirurgia que preserva o estômago. Por que preserva o estômago? Todos me perguntam. O maior prazer da vida é comer. Tudo gira em volta de uma mesa. Quem não gostaria de emagrecer comendo? Ou comer e não engordar bastante? Um pouquinho até pode, mas não demais. Então, esta cirurgia se baseia no seguinte princípio. Se não é o estômago que engorda, por que nós vamos cortar o estômago? Porque o estômago apenas forma o bolo alimentar, como eu já vou explicar a seguir. O alimento do estômago passa para o intestino delgado. Neste intestino delgado é que a pessoa engorda. Então, aonde que nós deveríamos de mexer para a pessoa emagrecer? Aonde engorda, que é no intestino delgado. Por isso que todas as cirurgias que operam o estômago também isolam o intestino delgado. Então veja bem, observe esse desenho aqui. Aqui está o estômago normal, passa para o intestino delgado, onde a pessoa engorda, absorve todos os nutrientes, e aqui o intestino grosso, onde vai evacuar. Observe agora após a cirurgia. O estômago está normal, forma o bolo alimentar, logo o maior prazer da vida está preservado, passa para o intestino delgado, onde nós fazemos um atalho inteligente. Uma parte da comida continua indo pelo mesmo caminho em menor quantidade, e a outra parte segue um caminho mais rápido, mais reto, chegando no intestino grosso, que é o mais grosso que está aqui, e com isso perdendo peso. No entanto, é indispensável a ingestão de água. A água é que vai dar velocidade neste alimento no intestino delgado, passando mais rapidamente para o intestino grosso e com isso perdendo peso. Exatamente igual a uma casa, né? Uma casa tem o telhado, a água cai de chuva na calçada, corre rapidamente a chuva pela calçada, no final tem um ralozinho onde entra o alimento. Quer emagrecer? Bastante água. A água vai com velocidade, veja bem, sai do estômago com velocidade, passa aqui. Quando chega nesse local, o ralo é onde entra pouquinha comida para cá, tá vendo? Que segue todo o caminho. E o restante vai para o intestino grosso, como se fosse um esgoto, e com isso a pessoa perde peso. Doutor, que paciente que tem indicação para realizar esse tipo de cirurgia? Os pacientes obesos mórbidos e obesos, seguindo normas do Conselho Federal de Medicina, todo grande obeso mórbido tem indicação da cirurgia, óbvio, né? E os pacientes obesos, mas que têm outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, triglicerídeos, colesterol, dores articulares, são comorbidades, outras doenças que justificam a cirurgia.
Eu vi que a anestesia utilizada no bypass é a anestesia peridural, que é considerada melhor para o paciente. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre essa anestesia. Na verdade, a anestesia peridural raquidiana é uma anestesia que anestesia parte do corpo e não todo o corpo. Por isso que a maioria das pessoas preferem que seja feito esse tipo de anestesia. E claro, e com isso, você fez uma anestesia mais que não todo o organismo é afetado, é mais difícil de ir para a UTI, é mais difícil de ter algum tipo de complicação. Então, é peridural e raquidiana. Pode tanto operar acordada, a pessoa, como dormindo. Agora, quem desejar fazer anestesia geral, desde que o cirurgião cardíaco ou o anestesista indique, pode perfeitamente ser feito. E nos casos de grandes obesos, para que esse paciente não corra um risco maior, que o risco todos têm, nós exigimos a presença de um cirurgião cardíaco na sala, ao lado do anestesista, para que dê mais segurança para mim, mais segurança para o paciente e mais segurança para o anestesista. E com isso, a vida do paciente fica muito mais segura na mão de 3 pessoas. Você vai saber agora como funciona o acompanhamento psicológico dos pacientes que decidem realizar uma cirurgia bariátrica. Confira a entrevista com o psicólogo Luiz Eduardo D'Anico. O que o paciente deve levar em conta antes de decidir realizar uma cirurgia para redução de peso? Várias pessoas passam por esse problema, mas elas não levam em conta a dificuldade que vão enfrentar durante o tratamento, ou seja, durante a cirurgia e principalmente depois. Então, para que essas pessoas sintam-se bem à vontade em relação a esse procedimento, é fundamental que elas se conheçam, saber o porquê, quais foram as causas que a levaram a fazer esse excesso de consumo alimentar e acarretando no sobrepeso. E saber por quê, que ela não consegue se manter ou deixar de comer excessivamente. Então é fundamental que ela se conheça. Qual é a importância do acompanhamento psicológico nesse processo? Como é que funciona esse acompanhamento? O profissional da psicologia vai ter um acesso ao médico cirurgião, ao nutricionista, que vão fazer uma leitura da vida pregressa desse paciente, na parte psicológica, descobrindo quais foram as dificuldades que o levaram a fazer esse uso compulsivo da comida, ou seja, o aumento de peso, sobrepeso e até a obesidade mórbida, que em muitos casos acabam atingindo, e fazer com que ela se prepare para uma nova vida. Nós sabemos que não é no pré-operatório somente que o paciente deve ser acompanhado. No pós-operatório também é importante que ele seja acompanhado por um psicólogo. Por que é importante isso, doutor? Ela vai mudar todo um comportamento, toda uma forma de se alimentar. Ela tinha aquela sensação enganosa de bem-estar pelos doces, pelos chocolates, pelas coisas prazerosas, que elas são na realidade uma ilusão e que não tratam a causa específica. E como isso é uma situação recorrente, ou seja, ela precisa comer o tempo todo para saciar alguma coisa que não vai resolver a questão fundamental, ela vai ter que aprender com pouca alimentação, mas com uma alimentação de qualidade, ter a certeza absoluta que ela pode ter uma vida com a qualidade esperada e verdadeiramente satisfatória. Ela vai ter que conviver com a forma nova de se alimentar, inclusive com a capacidade do estômago bem reduzida. Ela vai ter que fazer o uso de nutrientes, sais minerais que são indicados pelos profissionais e também vai ter que entender que aquela saciação não vai poder vir da ansiedade, não vai poder vir da comida, e sim dos recursos internos que ela vai formar. Eu posso citar um caso aqui de uma pessoa também que fez uma cirurgia e provavelmente essa pessoa não pôde fazer um trabalho adequado psicológico. No momento em que ela sai do hospital, ela vai com uma macarronada e vai a óbito. Uma moça jovem de 27 anos que, por não suportar essa situação de ansiedade,
faz esse caminho. Não é difícil ver um caso de um paciente que foi submetido à cirurgia para redução de peso e voltou a engordar. Doutor, acredita que a falta de um acompanhamento que ocasiona isso? Por a pessoa não ter resolvido a causa principal dessa compulsão à repetição pela comida, é que ela vai repetir essa situação. E eu faria agora uma analogia com as drogas, que também é um caso muito comum. Existem pessoas que usam as drogas para ter uma sensação de pseudo-prazer. As drogas, ao contrário do que se dizem, e nos tratamentos as pessoas dizem, olha, a droga não traz prazer nenhum. Infelizmente ela traz, porque se não trouxesse, ninguém usaria. Mas nós sabemos do mal que acarreta também, ou de todos os males. Então, é fundamental que essas pessoas se tratem antes, façam um tratamento prévio e um acompanhamento pós-operatório para que elas não repitam mais esse comportamento da compulsão pelo uso da comida. Estudos apontam que muitos pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica começaram a abusar de drogas e de álcool. Por que será que isso acontece, doutor? No caso das pessoas que vão abusar das substâncias psicoativas, seja de álcool ou de outras drogas, elas já têm uma tendência a usar ou já faziam o uso dessas substâncias, seja do álcool ou de outras drogas. E pode sim, pessoas que nunca tenham usado, até para baixar esse padrão de ansiedade, essa dificuldade que tem de se manter de uma forma plena, elas podem começar a usar qualquer outro tipo de droga. Para finalizar, gostaria de pedir que o doutor deixasse uma orientação para quem está pensando em fazer uma cirurgia para redução de peso. As pessoas que buscam melhorar, elas já deram um passo para uma qualidade de vida melhor. Então, já que tomaram essa postura, seja por orientação psicológica ou por ajuda da família, elas que procurem a ajuda de um psicólogo, encontrem um profissional nutricionista que tenha peso e que saiba exatamente o que faz, e um cirurgião também que possa, um endocrinologista, que atenda em conjunto com esses outros profissionais. Anuncie ou participe do programa Obesidade em Destaque. Entre em contato com a nossa produção ou envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. E agora, continue acompanhando a entrevista com o Dr. Lazarotto e saiba por que é possível comer à vontade após o bypass intestinal. Por que o bypass intestinal é considerada uma cirurgia mais fisiológica para o paciente em comparação com outras cirurgias de obesidade? Bom, daí nós temos de olhar este quadro aqui, né? Comparando as outras cirurgias. Observe bem o que tem cirurgia que corta, isola, o estômago fica pequenininho, outra corta e o estômago é eliminado, a outra corta e o estômago é eliminado, essa aqui corta apenas um pedaço do estômago. E veja que o bypass, ele é diferente de todos os outros. O estômago fica 100% preservado, observe aqui. Apenas é feito um atalho inteligente no intestino delgado. Por isso que hoje, de alguns anos para cá, algumas universidades estão fazendo a cirurgia do estômago, cortando um pedaço do estômago, ou colocando apenas um anel, uma banda no estômago, e fazem exatamente o que eu faço, que é o bypass intestinal. Se eu olhar nesse desenho, observe aqui é a cirurgia de Lazarotto, essa outra cortou o estômago e fez. São cirurgias em evolução ainda, né? E essa colocou um anel lá em cima e fez a cirurgia de Lazarotto embaixo. Doutor, quais são as maiores dificuldades do paciente obeso que procura o senhor? A maioria absoluta dos pacientes que vêm ao meu consultório vem com algum tipo de patologia, alguma doença. Ou doença física ou doença psicológica. Por que doença física? Alguns já vêm com hipertensão, com diabetes, com colesterol, com triglicerídeos e querem acabar com esta doença. Mesmo, doutor, eu não quero ficar tão magro, mas eu quero que eu fique sem colesterol porque é causa de infarto, de problemas cardíacos.
de triglicerídeos, que dá muito infarto. Outros vêm pelo excesso de peso mesmo. Doutor, eu não consigo mais subir uma escada, eu não consigo sentar num banco de ônibus, no avião é uma dificuldade. Minhas roupas não servem mais, doutor, eu não tenho mais roupa. Eu queria voltar ao que eu sempre sonhei de ser, isto é, uma pessoa comum. Veja bem, ninguém gosta de ser muito alto. Você acha que eu gosto de não ter cabelo? Eu não gosto, eu queria ter cabelo. Mas, a não ser que eu faça o implante, talvez tirar um pouquinho daqui, eu gostaria de me ver com cabelo. Mas, meu grupo não quer que eu faça. Porque eu já tenho 70 anos, não querem que eu implante cabelo. Eu gostaria, mas meu grupo não quer. E eu obedeço a um grupo, né? Uma pessoa muito alta, não gosta de ser muito alta, ou muito baixinho, ou muito magro, ou muito gordo, que daí será sempre um ponto de referência. Para mim, diz, aquele carequinha lá, né? Verdade ou não é verdade? Então, ninguém quer ser ponto de referência, né? Então, o ideal é ter um peso normal, nem gordo, nem magro. Falando agora sobre o pós-operatório, depois do bypass intestinal. Os pacientes costumam dizer, doutor, que depois da cirurgia eles podem ir a uma churrascaria, podem ir a uma pizzaria, comer à vontade. É verdade isso? Como é que funciona esse processo após a cirurgia? Olha, para que você veja se é verdade ou não, vamos voltar no desenho aqui. Este é o estômago normal e esse é o estômago, o intestino após operado. Que tal o estômago antes de operar? Come o que quiser. Passa para o intestino delgado, que é onde engorda, absorve todas as vitaminas e sais minerais. E aqui o intestino grosso. Agora observem esta cirurgia nossa após a cirurgia. O estômago não mexeu, está aqui o estômago normal, perfeitamente normal, come o que quiser, quando quiser, passa para o intestino delgado. Aqui que é o atalho inteligente que eu falo, que muitas universidades já estão copiando o que nós estamos fazendo há mais de 30 anos. Faz dois caminhos. Um que continua pelo mesmo caminho que era antes, em menor quantidade, que se vier a mesma quantidade, não vai emagrecer. E outro que faz um caminho mais reto. Mas eu digo, para emagrecer, tem de tomar água junto com a comida. A água que vai dar velocidade no alimento para emagrecer. Bom, eu quero emagrecer, toma bastante água. Eu estou bonito ou bonita, não quero mais emagrecer, estou bonito. Toma menos água, mas tem de tomar água. Ah, mas eu estou grávida. Uma mulher que está grávida, ela precisa engordar o nenê. Logo, ela não pode tomar bastante água, tem que tomar pouquinha água, que daí a maior parte do alimento vai pelo caminho antigo e engorda a criança. Agora, uma pessoa que não está grávida e que não toma água, volta a engordar. Então, a água muitas pessoas não querem que eu fale isso na televisão, mas eu me sinto na obrigação de dizer que essa cirurgia é seguida por 3 leis. Tomar água junto com a comida, que é o fator regulador, até para melhorar o intestino é água, comer primeiro verdura e legume, para não faltar nenhum tipo de vitamina, e mastigar bem os alimentos. Acesse já o site obesidadeemdestaque.com.br e saiba mais sobre saúde, alimentação e qualidade de vida. E agora, confira as dicas do quadro O Consultor. Olá Brasil, meu nome é Helder Melo, eu sou o consultor e eu quero agradecer em nome do programa Obesidade em Destaque os inúmeros e-mails que vieram de todas as partes do Brasil, lá do Cláudio de Porto União, da Thaís lá de União da Vitória, da Cíntia lá de Foz do Iguaçu, do pessoal que me escreveu lá do Recife, a grande receptividade que nós estamos tendo também em São Paulo. A vocês eu quero falar agora sobre as perguntas que me enviaram falando sobre as
festividades de final de ano e a questão de estar incluído ou excluído de uma ceia. Alguns me perguntaram o seguinte: puxa, eu estou acima do peso e vou nessa ceia e o pessoal pensa que eu vou comer toda a ceia, então eu fico excluído com isso. Outros me falaram assim: puxa, mas se eu fizer uma cirurgia, tem muita gente que não pode comer aquilo e fica excluído também. Eu quero dizer uma coisa: com a técnica bypass intestinal Dr. Lazaroto e Souza, com mais de 4.500 pacientes operados no Brasil e alguns de outras partes do mundo, você continuará tendo o prazer da boa alimentação, mas perdendo peso. E sem contar com aquelas questões de anemia profunda e de outros detalhes que fazem parte das outras técnicas cirúrgicas. Eu quero dizer a ti também que nos ouve nesse momento, a técnica Dr. Lazaroto e Souza só pode ser ensinada dentro do contexto de uma faculdade de medicina. Se alguém no seu estado está dizendo que usa a técnica do Dr. Lazaroto, isto é uma mentira. E nós estamos aqui para falar a verdade, porque Obesidade em Destaque é um programa focado na medicina e saúde. Então, técnica bypass intestinal, Dr. Lazaroto e Souza, eu recomendo. Alessandra Bávia precisava emagrecer para melhorar a saúde e a autoestima. Conheça agora a história dela e saiba como o bypass intestinal mudou sua vida. Por qual motivo você escolheu a técnica do intestino? Bom, quando eu comecei a pensar em fazer a cirurgia, eu visitei vários médicos, né? Pesquisei bastante sobre as cirurgias e a cirurgia do intestino foi a que me deu mais segurança, tanto não só no pré-cirúrgico como no pós-cirúrgico também. O método que o Dr. José usa foi o que me deu mais segurança para que eu pudesse estar fazendo. O que mudou para você após a cirurgia? Você está feliz com o resultado? Pode comer de tudo? É verdade que 15 dias após a cirurgia pode ir numa churrascaria? Como é que funciona? Verdade. Bom, a minha vida mudou totalmente depois que eu fiz a cirurgia. Primeiro que a tua autoestima melhora 100%, né? E segundo que você para de se culpar de tudo aquilo. Ai, não vou comer isso por causa daquilo, por causa, né? Você começa a viver muito melhor, com uma qualidade de vida muito melhor, sem estar se preocupando tanto com essa tua alimentação. E você pode comer de tudo, né? A partir do 15º dia você já come de tudo liberado. Hoje nós temos visto muitas reportagens sobre vários métodos de cirurgia de obesidade, várias técnicas. O que você pensa sobre isso? Particularmente, se eu puder recomendar, e de como assim já recomendei, eu faria novamente a do intestino, não faria outra técnica. Após o bypass intestinal, os pacientes melhoram de várias doenças associadas à obesidade. Assista mais uma parte da entrevista com o Dr. Lazaroto e saiba por que isso acontece. Doutor, o senhor comentou que o paciente que vem até o consultório muitas vezes apresenta outras doenças associadas à obesidade, hipertensão, diabetes, enfim. Por que o paciente melhora dessas doenças após o bypass intestinal? Não somente após o bypass, após qualquer outra cirurgia do estômago, também algumas doenças melhoram. Só que depois melhora as doenças, mas precisa complementar vitaminas e sais minerais. Vejam bem, diabetes é um mecanismo diferente. O alimento sai do estômago e estimula lá no final do intestino delgado receptores incretínicos que fazem que o pâncreas produza mais insulina e melhora a diabetes, mesmo não perdendo muito peso. Mas hipertensão, dores articulares, dores nas juntas, só melhora depois que perde peso. Então, emagrece, perde peso. E se não operar, observe bem, se não operar também, dores nas juntas, hipertensão, se não operar e a causa for obesidade, emagrecendo também melhora. O bypass intestinal, ele é reversível ou não, doutor? Vamos voltar, tenho de insistir para voltar no desenhozinho. Observe bem, aqui é o normal e aqui é após a cirurgia. Para reverter, o que faz? Só solto aqui e volto como era antes. É simples.
É a cirurgia mais simples para se reverter. E quem faz outras cirurgias de obesidade, doutor? De repente a pessoa já fez uma outra cirurgia, quer reverter e fazer o bypass intestinal. É possível? É possível, eu faço muito isso. Muitos pacientes operam do estômago, ou FOB capela, ou alguma outra cirurgia, e tem um reganho de peso, engordam novamente, ou algumas falta muita vitamina e emagrecem demais. O que eu vou fazer? Eu desmancho a cirurgia como da que era feita e faço a cirurgia que nós efetuamos. Outros médicos realizam o bypass intestinal, aprenderam essa técnica ou não, doutor? Porque muitos médicos realmente estão dizendo que fizeram estágio com o Dr. Lazarotto, 1 ano, 2, 3, 4. Não é verdade. Nós começamos a ensinar essa cirurgia no começo, alguns anos atrás, há vários anos atrás, mas o Conselho de Medicina nos orientou que eu só posso ensinar essa cirurgia via universidade. Por isso nós estamos fazendo parcerias, e esta semana fizemos mais uma parceria com mais uma universidade, para que a médio prazo essa cirurgia possa todos os médicos do Brasil aprender e todos fazerem. Nós temos visto casos, doutor, de pacientes que de repente foram realizar, achando que era o bypass intestinal com outros médicos, tiveram complicações. Qual que é a sua orientação para de repente a pessoa achou um médico lá que diz que realiza o bypass intestinal? O que essa pessoa deve fazer em primeiro lugar? Bom, se ela gostou do médico e achou que é interessante e tiver dúvidas que é sobre a cirurgia de Lazarotto, obviamente que tem de ligar para a minha pessoa, perguntando se esse médico, ele alguma vez veio. Porque logo há muitos anos atrás, 2 médicos ou 3 estiveram no nosso serviço e começaram o estágio. Quando começaram, o Conselho de Medicina disse, não, você não pode mais. Então, infelizmente, não deu para dar continuidade. Nenhum médico aprendeu até o final essa cirurgia. Alguns olham na televisão, olham no site, mas a cirurgia é simples de fazer, e faz da cabeça dele. Isso eu estou acostumado a reverter inúmeros casos que outros médicos fizeram e vieram para mim para que eu colocasse o paciente novamente em condições de vida, né? Os que chegaram em vida aqui, graças a Deus, todos a gente conseguiu reverter. Para quem se interessou pelo bypass intestinal, em quais cidades a sua equipe atende? Eu atendo em Curitiba, São Paulo, Brasília, Manaus e Belo Horizonte. E brevemente atenderemos em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Iremos atender, mas a nossa clínica, não eu especificamente. Nos que eu posso atender, eu atendo com o maior carinho. Senão a minha equipe que vai e atende. Doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor desse um conselho para as pessoas que estão assistindo ao nosso programa, estão sofrendo com a obesidade ou conhecem alguém que está sofrendo com essa doença. Se você tem alguém obeso em casa, hipertenso, diabético e obeso, e que necessita um tratamento, o primeiro passo é óbvio, procurar seu médico de família, aquele que a pessoa confia, aquele que acredita, que é tão bom ter um médico que confie, né? Médico, advogado e padre ou pastor tem de ter um de confiança, né? Então, aquele que você acredita. Muito bem. Se ele não resolveu, ele vai encaminhar para o médico endocrinologista ou um nutrólogo, que vai dar atividade física, medicamentos, remédios, dietas, muito bem. Se assim mesmo não resolveu, deve procurar médicos que operam obesidade. É nesse aspecto que eu insisto muito. Não ir só no médico mais famoso, aquele que está mais na televisão, ou da universidade, ou catedrático. Não. Tem de procurar vários médicos, que operam o estômago, que operam o intestino, que operam o estômago e o intestino, todos os médicos, vários médicos. Mas não fique só no que o médico fala. Peça o nome de alguns pacientes que ele operou, veja como eles estão, para depois tomar a iniciativa em qual médico e qual técnica deve fazer. E o Obesidade em Destaque fica por aqui. Se você tem dúvidas, deseja rever alguma reportagem ou sugerir um tema, acesse o nosso site
obesidademdestaque.com.br ou entre em contato com a nossa produção. Conheça também a nossa página no Facebook e no Twitter. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.